servido. Está já? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula inaugural do professor Paulo Márcio. Hoje o tema que o Paulo vai tratar é dos direitos humanos, né? Preparando aí todos os colegas para o concurso da banca FGV. Lembrando que a banca FGV é uma das bancas mais renomadas no sentido de concursos públicos, é especialista nas áreas jurídicas, né, Paulo? Paulo, como advogado aí, tem ainda mais bagagem para falar desse assunto. Eu vou falar rapidamente sobre esse professor que vai nos acompanhar hoje. Ele é advogado sênior e professor de cursinhos, de cursos técnicos de nível superior, especialista em docência com ênfase jurídica, também especialista em direito público, direito civil e processual civil. Ele atua na docência com estruturação e implementação de planos de aula, elaboração e aplicação de avaliações formativas e somativas, elaboração de apostilas para concursos, olha que coisa maravilhosa para nós que vamos assistir à aula dele, assim como elaboração e revisão de questões, além de facilidade com metodologias ativas e tutoria da educação à distância. O professor Paulo também já trabalhou aí com a produção das questões para Fátima Soares, né, Paulo? A gente pode citar isso aqui, né? Essa bagagem aí construtiva. E hoje ele vai tratar dos direitos humanos, dessa parte, uma das partes principais aí do direito da legislação dentro do concurso. Então, boa noite a todos, fique à vontade. A nossa aula tem a previsão de 1 hora de duração, e se encerrando aqui, vai ficar gravada e salva lá no YouTube da Conteste para que vocês tenham acesso posterior também. Um abraço, boa aula, Paulo, estou aqui se precisar de qualquer coisa. Muito obrigado, Patrícia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá? Beleza. Ótimo. Boa noite, estou ouvindo sim. Então, tá ótimo. Bom, então, gente, boa noite a todos. Vamos começar, então, a nossa jornada aqui rumo aos direitos humanos. Não é uma matéria difícil, gente, é uma matéria tranquila, mas o que a FGV fez? Ela colocou vários assuntos dentro de um mesmo, então acaba que a gente tem que dividir alguns assuntos para que fique um melhor entendimento, né, para todo mundo. Não sei se vocês já estudaram direitos humanos, já sabem qual que é a abrangência que ele tem, e há um âmbito de atuação também. Então, nós somos, né, da Conteste Pedagogia Empresarial. Nós vamos começar a nossa aula agora. Como a Patrícia já falou, né, sou advogado, professor de Direito, especialista também. E esse é meu contato lá na rede social, no Instagram. Quem quiser me procurar depois para poder tirar alguma dúvida, conversar, é @paulomarcio200. Pode mandar mensagem lá, ou então também pode mandar mensagem na Conteste, que aí a Patrícia encaminha para a gente, tá bom? Bom, fazer uma análise rápida aqui só do edital, gente, para vocês terem uma ideia. Essa parte de direitos humanos são 5 questões. E como cada questão vale 1,6, ela dá 8 pontos. Gente, é muita coisa. 8 pontos são muitos pontos. Então, vamos tentar ao máximo estudar mesmo, fazer as aulas, fazer o acompanhamento aqui com a gente, que acontece, para poder a gente fechar essas questões e tirar os 8 pontos, porque pode valer muito para a gente lá no final. Que 5 questões a gente acha é muito pouco, não vou me dedicar, não vou me esforçar. Não, são 5 questões, são 8 pontos, e isso vale muito para a nossa aprovação, entendeu? Então a gente precisa de se dedicar, precisa de se esforçar, precisa estudar muito para poder conseguir fechar essa matéria de direitos humanos. E vamos comigo que, se Deus quiser, nós vamos conseguir a aprovação. E quando a gente fala, né, da questão dos direitos humanos, o que a FGV fez? A FGV hoje, gente, ela está fazendo as questões da OAB, não sei se vocês têm esse conhecimento. E é uma banca que ela é a seguinte, ela gosta muito de lei, ela tem alguma tendência à interpretação, mas ela, basicamente, para evitar recursos, para evitar interpretação dúbia, né, ela gosta muito de ter essa questão da lei, para evitar mesmo esses recursos, porque você faz uma questão, eles têm todo um trabalho com a questão, e ela é anulada, eles perdem a questão, aí eles não conseguem utilizar a questão depois, aí tem todo o processo para poder fazer uma remontagem, uma, né, redesignação dessa questão.
E nesse nosso edital, o que eles fizeram? Eles colocaram a parte de direitos humanos, e não só a parte de direitos humanos. Colocaram também o ECA, colocaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência e colocaram o Estatuto do Idoso. E, além disso, colocaram a matéria de direitos humanos. Gente, é muita matéria, né? Então, por isso que nós vamos fazer esse encontro hoje. Semana que vem nós vamos fazer um outro encontro, que hoje nós vamos falar um pouco só sobre direitos humanos, e depois a gente vai falar do ECA, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Estatuto do Idoso. Porque senão fica muita coisa, e o máximo que vocês puderem assimilar, dentro da organização que nós vamos fazer, vai ser melhor, para a gente poder conseguir ter um bom entendimento da matéria. Então, eu preciso que vocês tenham essa noção, que direitos humanos, ele não é só a matéria de direitos humanos. Ele, além da matéria de direitos humanos, ele pegou o ECA, pegou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pegou o Estatuto do Idoso e colocou isso tudo em 5 questões. Então, assim, é muita matéria que a gente precisa de condensar para poder ter um melhor entendimento. Bom, para a gente começar a falar de direitos humanos, eu vou começar a falar do conceito, mas antes, muito importante, gente, é muito importante. Quando a gente fala de direitos humanos, é importante que a gente agora, quando a gente vai falar de direito, a gente desassocia todo o nosso pensamento com tudo que a gente imagina de direitos humanos, de alguma coisa negativa, de alguma coisa depreciativa, ou de alguma coisa que realmente não vale a pena ou não vale nada mesmo. Então, a gente precisa de ter a ideia de direitos humanos muito abrangente. A gente brinca, né, que direitos humanos não é direitos humanos, entendeu? Não é direitos humanos, é direito de todo mundo. Porque algumas pessoas associam a questão dos direitos humanos somente a quem é aos presidiários, mas não é. Então, o direitos humanos ele é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo. E a gente precisa de entender essa amplitude para ver que a aplicação dela vai ser na nossa vida, a aplicação dela vai ser no nosso trabalho, a aplicação dela vai ser nas nossas vidas cotidianas, rotineiramente. Então, a aplicação dos direitos humanos vai ser como um todo. Então, isso a gente precisa de ter uma ideia, um entendimento e de agora desmistificar a ideia de direitos humanos que é somente para defender quem é presidiário e tudo. Não é isso. A gente precisa de ter uma ideia ampla, que os direitos humanos ele é abrangente para todos nós. Então, o conceito de direitos humanos, o que a gente tem que entender sobre o conceito de direitos humanos? Os direitos humanos são princípios e normas fundamentais que reconhecem a dignidade inerente a todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, sexo, religião, orientação sexual, nacionalidade ou qualquer outra característica. Parece até bonito esse conceito, né, gente? Mas assim, a gente tem que entender só rapidamente do contexto histórico dos direitos humanos, só para a gente entender como que chegou nesse conceito. Quem é de história pode me ajudar, né? Existia muito tempo, há muitos anos atrás, muitos mesmo, a questão da Revolução Francesa, né? E, basicamente, quais são os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? E isso lá em 1700 e alguma coisa, que eu não lembro o ano certo agora. Esses foram os ideais da Revolução Francesa. Basicamente, esses ideais, quando foi na declaração, né, da Assembleia Geral, da ONU, eles basearam muito nesses 3 requisitos, que foi da Revolução Francesa. Mas, além disso, qual foi o marco, o cerne, para poder criar, né, essa Declaração Universal? Nós estávamos vindo, quando ela foi criada em 1948, aqueles 30 artigos, né, que a gente tem que ler, e depois nós vamos trabalhar sobre eles também, vieram em prol por causa da Revolução, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, que foi lá em 1945, viu-se a necessidade de criar algum documento que protegesse e desse esses direitos para toda a humanidade, porque a humanidade foi dizimada com a Segunda Guerra Mundial. Então, viu-se a necessidade de criar um documento para poder salvaguardar os direitos de toda a humanidade. Então, veio essa ideia de criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E baseado muito nessa ideia da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, as nossas liberdades, aquilo que eu tenho que ser igual a todos,
e principalmente a fraternidade, que é a harmonia, é viver de forma harmoniosa. Então, trazendo essa ideia, trazendo esses 3 princípios, se tornam para a gente o basilar para entender os direitos humanos. Igualdade, liberdade e também a fraternidade. Mas muito a liberdade e a igualdade. Por isso que eles são princípios e normas fundamentais. Porque, gente, a nossa liberdade, ela não pode ser privada. E eu tenho que ter o tratamento igual para todos. Então, a minha liberdade, ela é um direito fundamental. E é um direito que está nos direitos humanos. Então, tudo isso tem que ser regulado, tem que ser demonstrado de forma que, para mim e para todos nós, isso o Estado ele tem que regular. Então, vem a questão dos direitos humanos. São princípios nossos fundamentais que reconhecem a dignidade. Quando a gente fala de dignidade, a gente fala de respeito. Todos merecem ser tratados com respeito. Então, é fundamental, é digno e inerente a todas as pessoas, independentemente de origem, raça, sexo, religião, orientação sexual ou nacionalidade. Ou seja, é para abarcar a toda a humanidade. Então, os direitos humanos, ele não é só para A, para B, para C, para D, ele é para todas as pessoas. Ele é o que a gente fala de universal. Então, essa é a primeira ideia que eu preciso que vocês tenham de direitos humanos. A gente desmistificar que é só para um grupo específico e agora a gente entender que ele vai abranger uma sociedade toda, ele vai abranger toda a coletividade, vai abranger a humanidade. Direitos humanos, a gente fala humanidade. Bom, passando para frente, então, tem alguma dúvida com relação aos conceitos, gente? Podemos passar, quem quiser depois pode falar com a gente que a gente vai discutindo. Muito importante, gente, para entender e continuar esse pensamento dos direitos humanos, são as características, que é muito importante para a gente saber o seguinte: para que serve esses direitos humanos? Quais são as características? O que é principal para a gente poder entender que os direitos humanos eles são aplicados, eles serão aplicados e, acima de tudo, eu estou dentro desse direito também. Nós falamos muito, dentre as várias características, dentre os vários princípios, dentre as inúmeras formas de atuação, de jeito, nós podemos falar da universalidade, inalienabilidade, indivisibilidade, interdependência, igualdade, não discriminação, irreversibilidade. Mas, gente, mas o que é isso? Meu Deus do céu, o que significa cada característica dessa? Como que é a atuação? Vamos falar dela rapidamente. Quando a gente fala de universalidade, é aquilo que é universal, aquilo que é para todos, para todas as pessoas. A gente tem que ter a ideia de que, em mente de que os direitos humanos, ele é para todos, não para um grupo determinado ou para outro grupo específico. Ele tem que abranger a toda a humanidade, a toda a coletividade. Agora, e a inalienabilidade? Inalienabilidade é sem renúncia. Não pode ter renúncia aos direitos humanos, ninguém pode renunciar. Não é um direito que a gente fala, né, de direito disponível, eu vou dispor desse direito. Não, eu não posso dispor, eu não posso renunciar. Ele não pode ser retirado de mim. Ele vai me acompanhar por toda a eternidade. Enquanto eu estiver aqui em vida, ele vai me acompanhar. Agora, indivisibilidade e interdependência. Bom, aquilo que é indivisível é aquilo que a gente entende que é do mesmo valor, né? Todos os direitos, eles têm a mesma harmonia. Nenhum direito se sobrepõe ao outro. Nenhum direito pode se sobrepor ao outro. O direito à vida não é maior e melhor do que o direito à liberdade. O direito à propriedade não é melhor e maior do que os direitos políticos. Então, cada um dos nossos direitos, eles mantêm o mesmo valor. Não existe um direito que é melhor do que o outro. Por isso que ele é indivisível e interdependente. Todos têm a sua equivalência. Não existe um maior e maior que o outro. Todos são equivalentes. E quando a gente fala de igualdade, não discriminação, a igualdade é que todos têm que ser tratados de forma igual. Não pode haver a discriminação no tratamento, não pode haver a discriminação das relações e, principalmente, o Estado ele tem que agir de forma a abranger um grande número de pessoas, né? Então,
a igualdade, o princípio da igualdade, que, né, nós temos até nas nossas legislações e tudo, ele tem que ser igual. O tratamento tem que ser igualitário. Mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da igualdade, porque ela tem alguns detalhes que a gente tem que analisar, principalmente por causa da questão das cotas, né? Mas se todos têm que ser tratados igual, e por que existem as cotas, né? E a questão da irreversibilidade. Bom, esses direitos, eles não podem ser retrocedidos, ou seja, se eu adquirir o direito, não pode ser retirado esse direito. Amanhã não vai ter mais o direito à vida. Não pode. Amanhã não vai ter mais o direito à liberdade. Não pode. Então, se eu tenho esse direito, ele tem que ser mantido. Ele não pode ser retirado da nossa legislação em nenhum momento. Então, gente, essas são basicamente as características: universalidade, inalienabilidade, indivisibilidade, igualdade e interdependência, indivisibilidade, interdependência, igualdade, não discriminação e aí irreversibilidade. Até aqui estão caminhando comigo, gente? Tudo bem? Então tá bom. O que a gente tem que entender agora é o seguinte, que está lá no edital e é muito importante. A gente precisa de aplicar isso na nossa vida cotidiana e tendo uma questão prática muito importante é a Constituição Federal. Acredito que vocês já devam ter a ideia da questão da Constituição, né? Eu tenho algumas ideias, algumas expressões que falam da nossa Carta Magna, a Lei Maior, né? Então, a nossa Constituição de 1988. Então, ela é basicamente o que tem nos direitos humanos, né? Então, para a nossa Constituição, o que a gente precisa de entender? Até aqui, os direitos humanos, eles estão só no plano internacional. Eles estão só num plano que a gente ainda não viu como é que ele está internamente, né? Como é que ele vai ser visto aqui dentro da nossa vida, dentro da nossa vida cotidiana. O que a gente precisa de entender? Como que esses direitos humanos vão estar aplicados aqui para a gente? E dentro dessa questão da Constituição, existem inúmeras questões, principalmente dos concursos que a FGV ela adora. A questão de como os tratados estão aqui, a questão da dignidade da pessoa humana, a questão dos direitos fundamentais e, principalmente, como o nosso direito, ele é aqui dentro da nossa sociedade, da nossa coletividade. Quando a gente fala de direitos humanos na Constituição, a gente tem que entender o seguinte, que quando foi elaborada a Constituição, ela se baseou nos direitos humanos. Ela se baseou lá na declaração para poder trazer e disciplinar tudo aquilo que está no rol dos direitos humanos para a gente, para a nossa sociedade, para a nossa coletividade. Então, a gente precisa de ter em mente o seguinte, o direito à vida, ele está na Constituição, mas também está lá na Declaração dos Direitos Humanos. O direito à propriedade, os direitos políticos, o direito à nacionalidade, o direito à segurança. Então, todos esses direitos estão disciplinados aqui na nossa Constituição. E como que eles vieram para a nossa Constituição? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a nossa Constituição, e é muito importante, eu vou até mostrar aqui depois para vocês, como que os direitos humanos eles estão, né, basicamente, dentro da nossa Constituição, do artigo 1º ao artigo 4º, do artigo 5º até o 17º, e basicamente demonstra para a gente o quanto os direitos humanos eles influenciaram na elaboração da nossa Constituição. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que ter ideia e a mente de que é uma órbita internacional, de que são os direitos para a humanidade, os direitos para toda a coletividade de um modo muito amplo, muito maior. E como que esses direitos humanos, eles, né, são disciplinados lá no âmbito internacional? A gente fala que é através dos pactos, através da declaração, através dos tratados, através das convenções. Então, como que foi a elaboração dos direitos humanos lá pela Comissão da ONU? Foi através de uma declaração, tanto que chama Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Tá, mas aí como que isso vem aqui para a gente internamente? Bom, eles vieram através da Constituição Federal, né? Então, é essa ideia que a gente tem que ter. Existe a disciplina
que é internacional, que são os direitos humanos. E existe a disciplina interna, que a gente fala de direitos fundamentais. Então, por isso, é uma diferenciação que a gente tem que ter na questão, né, quando se fala da Constituição Federal, mas a Constituição Federal está cheia de direitos humanos. Sim, está cheia de direitos humanos, porque a nossa Constituição, ela foi baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em prol das liberdades, em prol das garantias, liberdades individuais, né, em prol daquilo que os direitos humanos pregam e asseguram para a gente. Então, o que a gente tem que entender? Direitos humanos, órbita internacional, declaração, pacto, tratado, convenção. E para os direitos fundamentais, que é a órbita interna. Direitos fundamentais, a gente entende como a nossa Constituição. A nossa Constituição ela está cheia de direitos fundamentais, entre princípios fundamentais, entre garantias individuais. Isso é um direito fundamental. E o que é esse direito fundamental? Aquilo que é fundamental é que é necessário e importante para a nossa vida, é que é necessário e importante para da nossa vida aqui em cotidiano. E existem essas questões de direitos, dos direitos fundamentais, que importa para a gente entender o seguinte: a minha relação com o Estado, a minha relação com o outro e a minha relação, né, com tudo aquilo que envolve a nossa vida cotidiana. Direitos fundamentais é importante para a minha vida aqui, é importante para a minha vida aqui enquanto sociedade. Eu, enquanto cidadão, tenho N direitos, e um deles, dos direitos humanos, que é da órbita internacional, e passando para os direitos fundamentais, é a órbita interna. E como que esses direitos fundamentais, aquilo que é necessário, os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles têm a mesma essência, que é o quê? Proteger o cidadão, proteger a toda a coletividade, proteger a humanidade. E a forma de proteção, direitos humanos, ordem internacional, direitos fundamentais, ordem interna. E aí, o que acontece? Cada país, cada estado, como a gente fala estado, nação, ele vai ter a sua forma de delimitar como que vai ser a proteção dos direitos humanos na sua ordem interna. Na nossa aqui no Brasil, foi através dos direitos fundamentais. E o que é fundamental? É fundamental o direito à vida, é fundamental o direito à liberdade, é fundamental os direitos políticos, é fundamental o direito a ter uma nacionalidade. Então, isso que está previsto nos direitos humanos foi também abarcado aqui pela nossa Constituição, através dos direitos fundamentais. Gente, isso é muito importante, essa diferenciação. Já vi a FGV cobrando essa questão, né, não tão aprofundada, mas falando o seguinte, de que não haveria absorção aqui de alguns direitos, porque não há disciplina, mas há disciplina, que é através dos direitos fundamentais. Então, a gente tem que ter a ideia de que existem os direitos humanos para proteger a toda a humanidade, e existem os direitos fundamentais para proteger nós que estamos aqui, que é para proteger interno, para proteger a nós todos. Nós somos cidadãos brasileiros. E baseado nisso tudo, gente, o que a gente tem, né? Quando a gente pega o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição, fala dos princípios fundamentais, né? E do artigo 5º até o 17 os direitos e garantias, né, fundamentais. E depois a gente vai pegar os direitos sociais, né, que é o direito à saúde, segurança, e a gente pega a nacionalidade também, que é o direito do nacional, e a gente tem uma nacionalidade, e a gente tem os direitos políticos, lá na parte final, entre 14 e 17. Então isso é muito importante para a gente entender o seguinte: todos esses direitos, que estão nos direitos humanos, foram abarcados pela Constituição e estão aqui para a gente de forma de direitos fundamentais. Bom, e baseado nisso, gente, de direitos fundamentais, a gente tem uma expressão que se fala que é da dignidade da pessoa humana. Mas o que é isso? O que é dignidade da pessoa humana? O que a gente tem que entender sobre a dignidade, né? O que é a pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é um fundamento da nossa república, e cada ser humano, ele é único e ele merece ser tratado com igualdade, respeito, justiça e, acima de tudo, dignidade. Então, por isso, quando a gente fala, gente, essa dignidade da pessoa humana, ela pode ser a fundamentação para muitas coisas. Pode ser a fundamentação
para uma tese jurídica, pode ser a fundamentação para um recurso, pode ser a fundamentação para um recurso de uma questão de prova, pode ser a fundamentação de N situações. E a dignidade da pessoa humana é uma das fundamentações dos direitos humanos. E isso, gente, cobra muito. Por quê? Quando a gente fala daquilo que é digno, aquilo que é necessário para a sobrevivência. E quando se fala da pessoa humana, que é para a sobrevivência daquela pessoa, aqui a gente precisa de entender que dignidade é o respeito. Dignidade é que cada um merece ser tratado de forma que tenha a justiça e tenha a igualdade. O Estado, ele não pode agir de forma arbitrária. Ele não pode agir de forma a impedir, impedir os nossos direitos. Por isso que eu falei lá atrás das nossas características. Ele não pode editar uma norma que seja contrária à vida. Não pode editar uma norma que seja contrária à liberdade. Por isso que na hora que estiver fazendo a questão, tem que pensar muito e ter o raciocínio seguinte. Bom, a ideia é a dignidade da pessoa humana. Tudo bem. Os direitos humanos têm a nível da humanidade. Beleza, direitos fundamentais têm a nível interno, para nós que estamos aqui dentro da sociedade brasileira. E como é que essa questão aqui está de errado? Gente, as questões, elas vão infringir algum direito. Isso é quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar as questões, vocês vão ver que alguma coisa errada vai estar. Ou vai falar que a pessoa não vai ter a liberdade de expressão, ou vai falar que a pessoa não vai ter a liberdade de ir e vir, ou a pessoa não vai ter seus direitos políticos, ou vai ter seus direitos políticos violados. Então, a questão vai trabalhar isso. Uma dica muito, muito importante para as questões de direitos humanos. Onde que está errado aqui? Onde que está sendo infringido um dos direitos? Essa geralmente é a resposta da questão. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a questão. Por quê? Não é difícil, mas a gente precisa de entender o seguinte, que quando está infringindo algum direito, é onde a questão ela está errada. Então, muito cuidado nessa questão dos direitos humanos, muito cuidado nessa violação dos direitos fundamentais. Quando a gente trabalhar mesmo as questões, que nós vamos ter uma oportunidade de fazer, né, só resolução de questões, vocês vão ver, vocês vão lembrar disso. E na hora da prova também. Está violando aonde? Violou algum direito? É onde a resposta, geralmente, ela está errada. Então, falamos, né, da questão dos direitos humanos, da questão dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. E esse ponto merece muito destaque, que são os tratados sobre os direitos humanos. Gente, os tratados sobre os direitos humanos. Como nós temos só 5 questões, e geralmente, quando tem essas questões assim, ou são só VOF, ou aquelas de alternativa, né, se uma está errada, a outra está certa, essas questões assim, ou então também trata de um tema que às vezes é bem polêmico. Esse tratado sobre direitos humanos é um dos pontos mais polêmicos que a gente tem dentro para poder cobrar em questões. Por quê? Na Constituição Federal, determina o seguinte, que os tratados sobre direitos humanos, se tivessem sobre direitos humanos, se eles forem aprovados como emenda constitucional, eles precisam de passar, né, pelo quórum qualificado das emendas constitucionais, para poder ter o quê? Status de norma constitucional. O que acontece, gente? O nosso processo legislativo, né, passando, né, nós temos as leis, nós temos as emendas constitucionais, temos as leis ordinárias, leis complementares, né, os decretos, as resoluções. E o que acontece? A gente precisa de entender como que funciona só basicamente o processo legislativo para quando cair a questão, vocês entenderem na hora. Quando a gente fala do Tratado sobre os Direitos Humanos, existe, né, uma determinada norma que fala sobre determinados direitos humanos. Por exemplo, a educação, que é, né, o nosso foco. Quando fala sobre educação e vem alguma lei sobre direitos humanos, alguma orientação, né? Na verdade, alguma orientação. Quando tem alguma orientação internacional sobre os direitos humanos, e aí o Brasil, ele quer recepcionar essa matéria.
Gente, isso é um pouco de direito internacional, né? Só para vocês entenderem, mas não vem ao nosso caso. Aí, o Brasil tem que ratificar essa norma de direitos humanos. Como que vocês acham que acontece essa ratificação? É através de lei ou é através de algum... Já chegou, o Brasil já foi adepto a essa questão dos direitos humanos e já está valendo aqui no Brasil. Não é assim, não é assim. Tudo aqui dentro do nosso ordenamento, tudo aqui dentro da nossa legislação, a gente precisa de uma lei. Tudo para poder valer aqui dentro do Brasil precisa de uma lei. Então, precisa de uma lei para poder criar uma determinada situação, precisa de uma lei para poder criar mais um cargo, precisa de alguma resolução, precisa de alguma coisa, porque nós somos um direito, né, que a gente fala que é um direito positivo, positivado, que precisa de ter lei. E isso precisa de estar escrito. Então, para poder fazer valer um tratado de direitos humanos aqui dentro do nosso país, ele precisa de quê? Precisa de ser lei, precisa de virar lei, precisa de virar lei aqui dentro, né? E o que eles cobram na questão? Se o tratado ele tiver o trâmite de uma emenda constitucional, ele vai ser status de emenda constitucional. Se o tratado, né, que versar sobre direitos humanos for aprovado pelo Congresso somente com uma lei normal, ele vai ter status de lei. Então, o que a gente precisa de entender? Quando a gente fala de emenda constitucional, é a forma como ele está sendo aprovado aqui. Precisa de um quórum qualificado. No Congresso Nacional, que a gente fala o Senado e a Câmara. Precisa de 2 turnos nas 2 casas legislativas. Se o Tratado de Direitos Humanos for aprovado dessa forma, ele vai ser como emenda constitucional. Se ele não for aprovado dessa forma, ele vai ser só como uma lei ordinária normal. Então, gente, eles cobram muito isso em questão. A gente tem que entender de uma forma que, quando a forma de aprovação desse tratado que versar sobre direitos humanos, se ele tiver 3/5 de cada casa legislativa, 3/5 que a gente fala do Congresso Nacional, em 2 turnos, aí ele vai ser status de norma constitucional. Se ele não for aprovado desse jeito, vai ser só com uma lei. E aí a aprovação dele vai ser diferenciada. Gente, eles cobram muito isso nas questões. A gente precisa de qualquer dúvida, vocês podem falar para a gente poder explicar novamente, porque essa é uma das coisas que eu acredito que eles devem cobrar. Porque como tem muito pouca questão de direitos humanos para poder falar, e o ECA já tem muita coisa para falar do ECA, né? São mais de 200 artigos. Essa questão que é onde que dá mais a dificuldade, às vezes, de entender como que é a aprovação desse tratado sobre direitos humanos. Tá ok? Bom, gente, eu tinha separado essa parte para a gente poder falar sobre a questão da Constituição. A gente falou um pouco sobre as características, né, dos direitos humanos, falando sobre a questão dos conceitos, né, e para a gente poder terminar, existem algumas coisas, a gente precisa de entender 2 coisas muito importantes, que são situações que acontecem, né, na nossa vida mesmo. A questão das cotas. E o que vocês entendem por a questão das cotas, né? A gente precisa de ter um entendimento do seguinte: existe uma máxima que é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Gente, o que significa isso? Mas isso não fere os direitos humanos, né? O que a gente precisa de entender? Quando existe a cota, é porque já estava existindo anteriormente alguma desigualdade, né? Vamos pegar as cotas raciais, por exemplo, né? Pela questão histórica e tudo. O quanto foi difícil para a questão dos negros. Então, precisava de uma política pública que viesse e igualasse a questão dos negros. A questão das cotas de alunos de escola, egressos de escola pública. Quantos alunos de escola particular que estão nas universidades e precisam, né, e já chegam direto. E a gente precisa de igualar essa desigualdade. Então, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: quando a gente fala de igualdade, a gente tem que tratar todos mesmo de forma igual.
Mas, se não existisse a cota, a desigualdade ela permaneceria. Então, essa política pública ela é importante, não fere os direitos humanos, porque ele veio para poder salvaguardar uma desigualdade que já estava tendo anteriormente. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão em mente de que não existe, não existe desigualdade. Agora, o que veio para poder cumprir, para poder determinar uma desigualdade que estava anterior. Né? Então, com as cotas, conseguiu equilibrar a questão dos raciais, conseguiu equilibrar os alunos egressos de escola pública. Então, aí já tornou-se igual. Então, não está mais tão desigual igual estava. Então, isso não fere um dos princípios dos direitos humanos, que eu já vi que estão cobrando e falando, de que a gente teria essa questão de que haveria uma desigualdade, mas não tem a desigualdade ela já é mais para trás, então a gente precisa de igualar. E a questão também do Salamanca, da Declaração de Salamanca, que é lá da Espanha, ele fala também, e que a gente vai trabalhar também depois, fala um pouco sobre os alunos, né, que têm necessidades especiais, e isso envolve todos, crianças, jovens, adolescentes, que têm necessidades especiais. Então, quando a gente fala de direitos humanos, gente, a gente precisa de ter em mente o seguinte, vulnerabilidade, né? Os direitos humanos vêm para poder, né, salvaguardar quem é vulnerável, nossas vulnerabilidades sociais. Então, nós temos a questão do idoso, até dá para entender por que eles colocaram, o ECA não separou e colocou tudo dentro dos direitos humanos, por causa dessa questão. Mas a gente precisa de entender que essas vulnerabilidades, a gente precisa de trabalhar essas vulnerabilidades para se tornar harmonioso e igualitário o tratamento, ok? Espero que vocês tenham entendido, gente. Quiser fazer pergunta, parece que faltam só 10 minutos para a gente poder terminar a aula. Quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente está aí para tentar ajudar. Pessoal, então nós vamos abrir agora 3 minutos para as perguntas. Podem colocar a mãozinha aí que a gente vai fazendo pela sequência. Professor, muito boa aula, viu? Muito esclarecedora, assim, de assuntos tão importantes, né? Porque, como uma colega colocou, quem assiste jornal, quem acompanha, vê que os direitos humanos é um assunto tratado, tem sido um assunto tratado cada vez mais, né? Nos meios publicitários, e aí essa questão de cair nos concursos também, buscando aí trazer essa sociedade mais igualitária para os diferentes. Importante também quando o senhor pontua a questão do Estatuto do Idoso, muita gente questionando nos grupos por quê, e a gente precisa lembrar que tanto para a prefeitura, mais para a prefeitura, né, a gente vai trabalhar com pessoas de mais idade nas EJAs, né, existe uma política pública para as EJAs específica que atende aí o Estatuto do Idoso. Então, a gente precisa conhecer, porque esse vai ser o nosso público, a criança, o adolescente, também os jovens e os adultos e os idosos, né? Então, muito importante. Obrigada por ter pontuado aí. E eu espero que todos estejam com o senhor nas próximas aulas. E a gente vai colocar lá a divulgação no YouTube. Sim, essa aula vai ficar gravada. E fiquem à vontade aí para fazer vossas perguntas e o senhor também para esclarecer mais algum ponto. Muito obrigada desde já, professor. Eu que agradeço, Patrícia. E, gente, só para poder esclarecer mesmo, os direitos humanos tem muito mais coisa para ser cobrada no edital, né? Só que a gente vai trabalhar nas nossas aulas, né? Quem for adquirir as nossas aulas, eu vou estar trabalhando com muito mais detalhes, né? Porque o que acontece? A gente não dá para falar de tudo hoje, porque senão vocês vão confundir muita coisa. Então a gente tenta trabalhar e pegar os pontos principais, assim, e trabalhar hoje, para nas nossas aulas a gente dissecar, disseminar mesmo essa questão dos direitos humanos, a gente trabalhar a declaração, nós vamos trabalhar a questão da declaração, nós vamos trabalhar a questão do Estatuto do Idoso, trabalhar o ECA, né? O ECA ele é muito importante. Semana que vem, né, nós vamos fazer uma aula, né, também inaugural da questão do ECA, do Estatuto do Idoso e também da pessoa com deficiência. Nós vamos falar sobre essas 3 leis, né, e muita informação nas nossas aulas, e futuramente nós podemos fazer também uma turma de exercícios, né,
quem quiser tirar dúvidas, para a gente poder mostrar para vocês o seguinte, como que é cobrado mesmo, né, nas questões, os direitos humanos. Porque, para não ficar, né, aquela coisa vaga, assim, sem ter um entendimento de como que funciona, mas, basicamente, gente, não deixem de pensar na questão das vulnerabilidades, na questão da igualdade, da liberdade, são os nossos direitos. Esses direitos, igualdade e liberdade, ele é a base de tudo para a gente poder conseguir entender as questões. Se tem alguma coisa errada na questão, está infringindo algum direito. Algum direito está sendo violado. A gente tem que partir desse princípio. Partindo desse princípio, a gente consegue entender que onde eu vou ver onde a questão está errada. Entendeu? Isso, só para esclarecer aqui, uma pessoa me mandou no WhatsApp perguntando em relação às aulas. Gente, as aulas, primeiro que a Conteste é uma empresa que está trazendo para vocês a pedagogia empresarial de forma acessível. O nosso público-alvo são pessoas que estão se preparando aí para ser os nossos ATBs, os nossos professores, né? E a gente sabe da condição financeira. Então, cada pacote de aula, ele custa R$ 49,97 para você ter acesso até o concurso da prefeitura, do estado, todos os concursos aí para você ter acesso a esse conteúdo. O conteúdo, cada professor que está divulgando seu conteúdo, deixa lá as aulas salvas na plataforma, com exercícios, né? Língua portuguesa, a gente está fazendo exercícios lá, os simulados, e as aulas pormenorizadas. Por quê? Se a gente combinasse com vocês uma aula de 1 hora, não dá para trabalhar todo o conteúdo. Não dá, é impossível trabalhar. Então, a gente gravando lá as aulas, fica mais fácil de você assistir no momento que você estiver disponível, ali no seu momento de almoço, porque a gente está trabalhando muito com essa ideia da realidade das pessoas para estudar. Tem muita gente que compra aqueles cursos grandiosos e que não consegue estudar absolutamente nada, porque o dia a dia não permite. Então, a nossa realidade é desse público que é trabalhador, que precisa consumir alguma coisa mais rápido e com valor acessível. Então, o pacote das aulas do Paulo vão estar lá na plataforma Eduz, a gente tem um acompanhamento com o grupo, custa R$ 49,97 e ele vai ofertar aí as explicações dos pormenores dessas legislações, tá? Eu adorei a aula, professor, muito obrigada. Serei sua aluna, porque também estou me preparando para o concurso da prefeitura e desejo a todos vocês uma ótima noite, um bom descanso e vou passar a palavra para o professor Paulo para finalizar o encaminhamento aí. Bom, gente, Patrícia, muito obrigado pela oportunidade, né, mais uma vez, estamos juntos nessa, gente, a Conteste chegou aí para poder ajudar, né, quem precisa, nós estamos aí com muita determinação, com muito empenho, com muita coragem e, assim, com a graça de Deus, nós vamos conseguir atingir o objetivo, que é a aprovação, né, então, mas isso é muito importante. A gente precisa de estudar, né? A gente precisa de estudar. É necessário que, além de, né, de ver as nossas aulas, tirarem dúvidas com a gente, participar desses momentos que a gente tá. Aproveita, gente. Aproveita esses momentos que a gente tem para a gente poder conversar, para a gente poder tirar dúvida, porque o que acontece? Às vezes você vai adquirir um curso aí que é muito caro e tudo, às vezes você não vai conseguir ter o acesso e tudo, e nós estamos aqui para poder, né, ajudar vocês a tirar as dúvidas, pode procurar a gente, que a gente tem esse é o nosso objetivo, ajudar na sua aprovação. Quem dera se a gente pudesse estar lá fazendo a prova, mas não pode, né? A gente pode estar aqui auxiliando, mas com muita dedicação, com muito empenho, com muito esforço, com certeza, né, o resultado ele vai ser positivo e vai ser um sucesso, né, com a graça de Deus. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Espero encontrar vocês no nosso curso. Espero encontrar vocês também na nossa próxima oportunidade, para a gente poder estar aí trabalhando cada vez mais o direito. E que uma colega aí colocou, o direito é muito importante, faz parte da nossa vida. E eu sou apaixonado pelo direito, viu? Apaixonado mesmo pelo direito. E se por mim, todos faziam um curso de direito, porque ele é muito importante. Tudo que está ali não é simplesmente somente as normas, mas tudo está ali, é importante para a nossa vida, para a nossa vida em sociedade. A vida rotineira, gente, ela gera conflito, e para esses conflitos a gente precisa estar preparados, né? Então, muito obrigado, um sucesso a todos, muito sucesso,
bons estudos e vamos junto até o final com a aprovação de vocês, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.